Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Sempre que a Bíblia fala sobre peixe, nós podemos, na linguagem profética, entender também sobre almas, ok? Então, se peixe representa também almas, os pescadores agora vão me entender. Existe peixe de água doce e peixe de água salgada. Então, existem pessoas que só vão congregar em igrejas onde a água é doce, onde a pessoa só fica passando a mão na cabeça dela, Existem pessoas que não, existem pessoas que vão congregar em igreja onde a água é salgada, Eu não sei se você sabe, mas a água salgada, ela ajuda a cicatrizar. A água salgada, ela ajuda a curar as feridas. Dói, mas ela ajuda a curar, Então tem gente que só vai nesses lugares, onde a pregação vai doer verdadeiramente, todavia vai curar, amém? Ela vai crescer, vai curar em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Existe peixe que só vive em água fria, gelada, Eu aprendi isso daí, que existe peixe que só vive em água gelada, meu Deus, eu não sabia disso daí. Existe peixe, então existe almas que elas só vão congregar na igreja que não tem nada do Espírito Santo. Onde verdadeiramente a palavra de Deus, acabou a palavra, amém, vamos todo mundo embora, glória a Deus. Existe peixe que só vai congregar em igreja que a água é quente, que faz ele saltar para cima, tá entendendo? Que acaba o culto, o Espírito Santo tá lá dizendo assim, não, tu não se ajoelhou ainda, tu não me pediu perdão, tu não se arrependeu, tu não se converteu. Tem gente que vai congregar só nesse tipo de igreja. Só que tem um tipo de peixe, irmãos, que eu fiquei apavorada quando eu soube, Porque eu fiquei apavorada quando eu soube. Tem um tipo de peixe que só vai congregar, só vai viver em água suja. Existe um tipo de peixe que vive em água suja. Como assim, pastora? Uma pergunta para os pescadores. A minha mãe disse sim, porque às vezes a gente jogava a tarrafa, que é um tipo de rede lá, num lugar, puxava o peixe com um monte de sujeira, Paulo. Daí a gente tinha que tirar o peixe e separar ele da sujeira. E eu falei, mas como é que o peixe vive numa água suja assim? E ela falou assim, porque tem peixe que só vive em água suja, ok? Aí eu perguntei a ela, mãe, qual que é o peixe que rasga a rede? Se a rede representa a igreja, ou os evangelistas no mínimo, qual é o peixe que rasga a rede? E ela falou, o peixe que rasga a rede é o cascudo. É aquele que já criou uma casca e tu não consegue passar mais. É aquele crente que acha que sabe tudo e tu não consegue mais ensinar nada pra ele porque simplesmente ele é o sabe tudo. Tu não tem nada pra aprender com ele. Pastor, onde é que tu quer chegar com isso? A Rebeca tinha um peixinho. Só que lá no Rio Grande do Sul era muito frio e ele tava num aquário. E eu achei, meu Deus, essa água tá muito gelada. Eu fui lá e botei um pouquinho de água quente. Porque eu tô acostumada a me mover nas águas quentes. Eu matei o peixe. E aquele dia Deus me deu uma lição. Ele disse assim, tu não pode querer pegar uma alma que está acostumada a se mover dentro dessa água gelada aí e querer botar em água quente para lá, porque tu mata esse tipo de pessoa. O homem que me ganhou para Jesus, e expulsou os demônios, todos os demônios que eu tinha, e ele tem um grande galardão no céu por isso, ele sempre dizia assim, Paula, não ora para as pessoas e tudo para a tua igreja. E eu dizia, quando que eu vou ter uma igreja, meu Deus do céu? Eu, do jeito que eu sou, vou ter uma igreja quando? E ele diz assim, tu vai ter uma igreja, Paula, mas não ora para as pessoas, ora para que as pessoas vão para uma igreja que pregue a verdade, ore para que eles vão para uma igreja. Isso é reino, ele dizia. Um homem que era analfabeto, só podia ler a Bíblia há mais de 20 anos atrás, pregando para uma mulher que nem eu, que era alcoólatra, e ele dizia, Paula, isso é reino, ora para que as pessoas vão para as igrejas que preguem a verdade. Não precisa ser a tua, porque a igreja que tu preside, a igreja que tu congrega, a igreja que tu serve, não é a única que fala a verdade. Há muitos anos Deus me deu uma palavra. Existe uma igreja dentro da igreja. Em cada igreja existe uma igreja dentro da igreja. Existe uma unção corporativa do reino. Que unção é essa, pastor? Eu conheço a unção que eu carrego. Eu conheço parcialmente a unção que o pastor Igor carrega. Eu conheço parcialmente a unção que o pastor Anderson carrega. Agora imagina se nós pudéssemos andar em unidade e nós juntássemos essa unção. E essa unção, andar a sobre de candar, levantaria o corpo de Cristo. Essa unção, ouçam, gente.
Eu sei que tem um monte de gente que não concorda com o que o profeta Frederico fala ou o que ele faz. Mas o profeta Frederico, na primeira oficina de dimensões, o que ele fez? Ele compartilhou que nós estamos fazendo aqui uma oficina de dimensões. Por causa disso, muitas pessoas de vários estados vieram aqui, receberam, aprenderam, nós fomos edificados juntos. O que aconteceu com isso? Nós crescemos juntos. Agora, quando fica, não, eu não concordo com o que ele ensina, eu não concordo com o que o Beltrano ensina, eu não concordo com isso. Aí cada um fica puxando para o lado e acaba que o quê? Acaba que a igreja sofre. Eu vou chegar onde que eu quero, eu estou criando uma estrada para chegar onde que eu quero. Então, quando nós conseguimos andar em unidade, existe um fortalecimento interno. Por que as trevas têm ficado tão furiosas contra nós? Porque nós estamos fracos internamente. Porque nós estamos lutando contra nós mesmos. Eu nunca vi outra religião lutar contra elas mesmas. Só os cristãos. E isso é muito triste. Agora, se é triste para mim, que sou pecadora, imagina para Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei qual é o propósito da minha vida. Então, por que eu não tenho problema de andar com o pastor da Batista, pastor da Quadrangular, pastor da Assembleia? Por que eu não tenho problema de chamar ele de meus irmãos? Por que eu não tenho problema de respeitar a visão que eles deram para mim? Porque eu tenho um propósito na minha vida. Eu estou andando nele. Então só é chamado de gentil aquelas pessoas que têm vaidade de pensamento, ou seja, não tem propósito, não sabe para que foram chamadas. Sabe, eu vejo já vi muitas pessoas perdendo tempo querendo ser profeta, sendo que foram chamados para ser evangelistas. Anda no evangelismo, anda dentro do propósito que Deus te chamou e você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Amém? Você já imaginou se o William Seymour ele tivesse decidido o seguinte: não vou orar. Se tem um pastor aí pregando, eu quero pregar também. Mas o William Seymour resolveu orar, porque ele foi esse o propósito que Deus deu para ele. E olha o que o William Seymour, a história diz, hoje eu recebi um estudo sobre Seymour, que diz que mais de 600 milhões de almas conheceram o evangelho através daquilo que Seymour estabeleceu. Irmãos, nós estamos falando de 600 milhões de almas. Eu quero, dentro desse contexto que eu estou falando, abençoar cada pessoa que tem dizimado e ofertado nesse ministério, primiciado, feito voto e cumprido os votos, né, com esse ministério, porque você faz parte de uma plataforma mundial apostólica profética para as nações e para a próxima geração. Eu sei que nós estamos criando, eu sei que nós estamos estabelecendo, tem custado tudo realmente, mas eu sei o que nós estamos estabelecendo aqui. Outro dia uma pessoa ligou para nós lá da Suíça e disse: pastor, a senhora precisa abrir uma igreja na Suíça. E eu falei: Senhor, só manda os mantenedores, né? Depois ele ligou: só precisa ter uma igreja na Alemanha. Outro dia, uma pessoa, eu falei assim: eu estou orando há anos por uma igreja na Itália. Eu acredito verdadeiramente que um dia nós vamos ter uma igreja na Itália. Eu acredito que se não for eu que for abrir, um filho meu espiritual vai abrir essa igreja. Nós vamos, aleluia, tá dando direção, dando todo o suporte. Mas os demônios que existem lá na Itália de suicídio, toda a idolatria, tudo vai cair por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que todo o sangue que foi derramado na Itália, né, por uma igreja mentirosa, né, idólatra, vai ser, digamos, as almas vão ser ganhas, vai ser resgatado isso por uma igreja verdadeira. Eu creio nisso. Né? Eu lamento muito por aqueles que não creem, mas eu creio nisso, né, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. As pessoas têm verdadeiramente contaminado o evangelho e elas acham que pode andar nesse tipo de contaminação, mas não foi isso que Cristo ensinou. Então sempre vai existir uma igreja verdadeira que vai defender a verdade do evangelho, né?